Damos a auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, Simone Maia Covre. Para também compor este painel, convidamos o empresário Miguel Aburrabi. Vamos à leitura dos currículos. Simone Maia Covre é auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, formada em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Gestão Empresarial, Direito Tributário e Direito Previdenciário. Faz parte da equipe de desenvolvimento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, sob responsabilidade da Coordenação de Fiscalização da Receita Federal. Miguel Aburrabi é empresário e engenheiro mecânico de produção pelo Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, autor do Plano de Simplificação Tributária para o Brasil, incorporado na proposta do então relator da reforma tributária, Luiz Carlos Rauli. Autor do livro Devo Não Nego, Pago Quando Receber, sobre simplificação tributária. Atua em projetos de responsabilidade social focados em educação. Portanto, iniciaremos agora este segundo painel. Tem a palavra a auditora fiscal Simone Maia Covre. Olá, boa tarde. Agradeço ao Sindifisco, na figura do auditor fiscal Kleber Cabral, pela oportunidade de apresentar esse projeto, que tem sido desenvolvido há ao menos 3 anos pela Receita Federal em parceria com os municípios. Então, esse é um projeto que tem sido gestado há algum tempo, e eu gostaria de compartilhar com os senhores qual é o status atual desse projeto e como ele se insere nesse momento tão importante que estamos vivendo agora em relação às reformas tributárias. Vamos ver se eu me dou bem aqui com o passador de slides. Então, só para contextualizar essa pequena apresentação, primeiro eu vou fazer um panorama geral sobre o setor de serviços. Ele é um projeto, neste momento, com foco no setor de serviços. Então, o objetivo principal é a composição de um documento fiscal de padrão nacional, né, para o setor, e depois eu apresento a proposta para vocês, propriamente dita. Tá? Então, aqui em relação à contextualização do setor de serviços, a importância desse segmento para o Brasil, ele representa, em relação ao PIB de 2018, ao menos 75% de todo o produto interno bruto. Então, é um segmento que ele precisa da atenção do governo federal, exatamente por esse motivo que a Receita Federal, apesar de não ter a competência tributária em relação ao ISS, mas tem o interesse em realmente ajudar nesse ambiente. Esse quadro do lado, ele vai mostrar para a gente que essa tendência em relação ao PIB, a importância do setor de serviços no PIB, ela deve se manter. A gente pode ver que nos últimos anos é o setor que tem apresentado maior crescimento. Então, é a relevância do setor de serviços para a gente. E, nesse cenário, como que a parte tributária se encontra? Nós temos 5.570 municípios e, no limite, para cada um desses 5.570 municípios, nós temos uma legislação para instituir o ISS. E, de acordo com o Pacto Federativo, cada um dos municípios tem a liberdade ampla para delimitar qual é a forma de atuação em relação ao tributo. Então, nós temos, no limite, né, ou seja, poderemos ter 5.570 modelos de notas fiscais de serviço, alíquotas para cada um daqueles serviços da Lei Complementar 116, nós poderemos ter alíquotas diferentes. Existe a limitação em relação à amplitude, mas os municípios podem equalizar da maneira desejada. As empresas, aí agora no âmbito das empresas, elas precisam se adequar a essas 5.570 legislações. Então, o custo de compliance
bastante relevante. Então, imagine uma empresa que está aí... a gente tem exemplos de empresas que participam do projeto, que está em 1.900 municípios. Então, ela precisa minimamente conhecer a legislação desses 1.900 municípios, no âmbito do ISS, para ter os softwares adequados para poder cumprir as obrigações acessórias. Então, esse é um custo bastante relevante em relação ao mercado do Brasil. Tá? Então, agora eu vou, sem mais delongas, que o tempo é curto, apresentar propriamente o que é a nota fiscal de serviço eletrônica de padrão nacional. Tá? O pessoal aqui até me perguntou, então acho bastante conveniente a gente começar contextualizando o nosso projeto, né, da nota da instituição, desse documento fiscal, nesse momento de reforma tributária. O objetivo tanto dos instrumentos de operacionalização quanto a parte legislativa, as alterações legislativas necessárias, tem como principal objetivo a simplificação tributária. Isso para que a gente consiga reduzir o custo Brasil. Então, a parte da operacionalização, ela tem que caminhar junto com qualquer reforma tributária que venha acontecer. Então, nós sabemos, aqui foi apresentado hoje pela manhã, as reformas que já estão no Congresso Nacional e também a proposta do governo que deve ir em breve. E para todas essas reformas, a gente vai precisar de instrumento que operacionalize o recolhimento do tributo. Então, não adianta a gente simplificar em termos legislativos se o arcabouço operacional continuar muito difícil para as empresas. A gente precisa simplificar também o dia a dia, e isso não se limita a alterações legislativas. A gente precisa de ferramentas para isso. Então, o projeto da nota fiscal de serviço eletrônico, ela atua exatamente nesse ponto, da simplificação do sistema, a operacionalização de qualquer reforma que venha a acontecer. Tá? Então, o documento fiscal que está sendo elaborado, ele é mais um produto no âmbito do SPED. Eu acredito que todos aqui já conheçam os demais produtos. E o objetivo é que esse novo documento ele seja criado com a mesma estrutura que já tem sido feito para os demais documentos fiscais e declarações da Receita, para que tenha um compartilhamento das informações. Então, o objetivo principal é com que a gente consiga, dentro do sistema, entender todas as especificidades das legislações municipais, utilizar toda a base de dados que hoje tanto a Receita Federal quanto municípios e demais órgãos possuem. Então, se valer dessa base de dados. Hoje nós sabemos que as empresas elas prestam muitas vezes a mesma informação para várias declarações em vários documentos. Isso é um custo muito alto para as empresas e que a gente tem estressado as discussões para tentar resolver da melhor maneira possível. Então, todos esses fatores, eles culminam numa simplificação. Tá? O nosso projeto, ele é desenvolvido, ele tem sido planejado com duas principais frentes. A primeira dela é a frente legislativa. Então, apesar de eu ter ressaltado que aqui a gente não entra no âmbito da legislação em si, de uma reforma tributária da parte normativa, mas para a instituição de documentos e exigências de obrigações, a gente precisa, para manter a segurança jurídica, de uma legislação aprovada no Congresso Nacional. Então, para isso, nós temos um projeto de lei, o 521, de 2018, ele já foi aprovado no Senado e, nesse momento, ele está na Câmara para aprovação. Então, esse projeto de lei, ele tem 3 principais objetivos. O primeiro dele é criar um comitê gestor da nota fiscal de serviço eletrônica padrão nacional. Esse comitê gestor ele vai ser composto por integrantes dos municípios e da Receita Federal de maneira paritária. O segundo objetivo dessa legislação é a criação de um ambiente de dados. Esse ambiente de dados ele vai ser compartilhado entre a Receita Federal e todos os municípios conveniados que adotarem o modelo nacional desenvolvido.
E a legislação também tem como objetivo instituir o padrão nacional propriamente dito desse documento fiscal. A outra frente são os desenvolvimentos, as especificações dos produtos. Então, nós temos grupos coordenados pela Receita Federal e integrado por auditores dos municípios, servidores dos municípios, para que a gente consiga desenvolver esses produtos de maneira a atender da melhor forma possível as necessidades do mercado. Então, depois eu vou explicar muito rapidamente qual é a sistemática desses grupos, mas a gente conta, inclusive, com a participação de empresas no momento da especificação, para que a gente consiga realmente, às vezes a gente está fechado dentro da nossa caixinha e tem uma visão do que é melhor para todos, e é muito importante, nesse momento de construção inicial, escutar as empresas que serão as principais impactadas pela efetividade dos produtos que serão entregues, né? Então, os produtos que já foram desenvolvidos e estão num certo nível de desenvolvimento, é o ambiente de dados nacional, então é aquele ambiente que eu já ressaltei para vocês, que ele vai armazenar todas as informações referentes aos documentos fiscais emitidos nesse padrão nacional. E aqui é importante ressaltar que os municípios, ao aderirem a esse padrão nacional, eles não serão obrigados a adotar todos os produtos desenvolvidos por esse grupo. O município, na medida do seu desenvolvimento, das suas necessidades, ele vai poder escolher por um produto ou outro. A gente tem dito que o único produto que é obrigatório é exatamente o ambiente de dados nacional. Então, a partir do momento que for conveniente para o município, respeitando o Pacto Federativo, for conveniente para o município adotar esse padrão nacional desenvolvido, ele terá que aderir obrigatoriamente ao ambiente de dados. E os demais produtos, eles podem ser supridos pelo que o município já possui. E, ao longo do tempo que o município for julgando que é mais conveniente trazer para o ambiente, para um modelo nacional desenvolvido, ele vai migrando. Então, não é nada engessado. A gente tem ido em muitas apresentações e a grande preocupação é exatamente não ferir essa questão da liberdade do município em relação à competência do ISS e também o desenvolvimento dos próprios produtos tecnológicos. Então, a gente tem respeitado muito essa situação no desenvolvimento dos produtos. E o ambiente de dados nacional, ele vai ser um depositório de todos os documentos fiscais gerados por meio dos produtos propriamente do Programa Nacional, assim como também haverá conexão com a infraestrutura de cada um dos municípios para que envie informação para esse ambiente, respeitando o padrão layout nacional, e também recepção. Então, já existem estudos das entidades participantes que ressaltam já um incremento na arrecadação simplesmente por essa possibilidade de compartilhamento de informações entre as administrações tributárias. Também um produto inerente ao projeto é a Secretaria de Finanças Nacional. Essa Secretaria de Finanças Nacional, ela tem como objetivo incluir no sistema, abarcar no sistema todas as especificidades das legislações municipais. Nós sabemos que cada um dos municípios tem as suas necessidades, os seus regimes especiais, toda a sua legislação. Para isso, foi desenvolvido o painel municipal, e nesse painel municipal, ao aderir, o município inclui todas as suas regras, como alíquota. Depois eu vou passar rapidamente a tela do painel municipal para sair um pouco do abstrato, vocês poderem entender. Mas ali eles vão colocar para cada um dos itens de serviço disponíveis, qual é a alíquota, qual a possibilidade de redução de base de cálculo, enfim, todas as especificidades em relação ao ISS. E essa Secretaria de Finanças Nacional, ela vai ser responsável por gerir essas informações e fazer o link no momento da emissão do documento fiscal, para o contribuinte ter mais segurança jurídica nesse momento. Outro produto que foi desenvolvido é o emissor público
tanto o móvel quanto o web. Então, apesar de alguns municípios hoje no Brasil já possuírem uma estrutura e já possuírem esse emissor público de uma maneira bastante interessante, também foi desenvolvido porque o objetivo do projeto é abarcar todos os municípios. Então, existem muitos hoje que nem possuem administração tributária instituída. Então, para esses municípios, é muito importante que a gente dê uma infraestrutura mínima para poder emitir esse documento fiscal e também fazer a gestão de todas as informações. Também temos um portal da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Padrão Nacional. No portal existem mais informações sobre o andamento do projeto, então, na verdade, é uma forma de democratizar todas as informações e deixar da maneira mais transparente possível o projeto, já que a gente está falando de 5.570 municípios, realmente são muitos atores envolvidos. Também foram desenvolvidos os web services. Esses web services eles são fundamentais para que seja possível que os municípios que já têm uma tecnologia avançada integre com o ambiente de dados nacional. Então, para o contribuinte daquele município, vai estar à disposição, vai continuar à disposição toda a infraestrutura que ele já está acostumado hoje, mas o ambiente vai estar linkado automaticamente com esse ambiente de dados nacional, que vai ser usufruído pelas administrações tributárias. E também desenvolvemos o documento de arrecadação único. Então, não adianta eu fornecer para o município, para o contribuinte, a possibilidade de ele emitir o documento fiscal em um padrão só. Eu também preciso possibilitar que ele pague todos esses tributos de todos os municípios que ele participa, que ele atua, em um documento apenas. E esse documento único, ele vai ser responsável por fazer a apuração e o recolhimento do ISS devido pela empresa em todos os municípios que ela participe, que sejam conveniados do projeto, e automaticamente faz a distribuição de acordo com o que é devido para cada um dos municípios. Então, o dinheiro ele vai circular por essa gestão nacional e vai ser imediatamente distribuído para os municípios. Não há retenção nenhuma em relação ao tempo. Tá? Então, tudo isso é possível por causa desse modelinho aqui que a gente criou. Então, nós temos a DPS, que é o que a gente chama de Declaração de Prestação de Serviço. Nesta DPS, os contribuintes eles devem informar basicamente, qual é o serviço que ele está prestando, qual que é o valor desse serviço e, se for o caso, qual é o tomador do serviço. São essas informações, essas 3 informações básicas que o contribuinte tem que informar para a administração tributária, para o sistema. E com base nessas informações, toda a CEFIM nacional, que eu expliquei para vocês, que já vai ter todas as informações das legislações tributárias dos municípios, vai fazer a composição e a geração do documento fiscal. Então, é uma maneira muito simplificada de gerar o documento fiscal. É diferente dos outros modelos que a gente encontra hoje, já que a gente já tem utilizado. Esse é um modelo que a premissa básica dele é solicitar, demandar do contribuinte o menor número de informações possível, de maneira a simplificar, reduzir os custos de necessidade de aprendizado das legislações de cada um dos municípios e a segurança jurídica, pois a gente está limitando as possibilidades de erro do contribuinte ao emitir o documento fiscal. Então, é uma segurança muito interessante. Isso é possível por meio da integração entre as bases de dados. Então, aquele funilzinho que eu mostrei para vocês no começo, ele engloba isso daqui. Para que seja possível a gente demandar o menor número de informações para o contribuinte, a gente precisa ter uma integração cadastral muito grande. Então, a gente se vale do cadastro de CPF, cadastro do Simples Nacional. Então, o contribuinte hoje, ele entra no emissor, ele já é identificado que ele é um contribuinte do Simples Nacional e tem uma tributação diferenciada. O contribuinte, ele não tem que informar o sistema. De acordo com o CPF, o CNPJ, no caso o CNPJ dele,
o sistema já identifica e já faz toda a apuração necessária. Da mesma forma, fizemos a integração com sistemas de arrecadação, sistema de comércio exterior. Isso é muito relevante, porque é uma simplificação bastante grande em relação ao setor de serviços quanto ao comércio exterior. Hoje nós temos o sistema Cisco-Serve, em parceria com a CSEX, e ele é um sistema que muito em breve será substituído pela gestão do documento fiscal da nota fiscal de serviço eletrônica. Então, vai simplificar a vida do contribuinte ainda mais em relação ao comércio exterior. Tá, isso tem outras integrações, mas o tempo aqui está curtinho. Então, só para sair do abstrato, essa é uma tela do painel municipal. Então, por meio desse painel aqui, o município ele fez a adesão. Então, a partir do momento que ele fez a adesão, ele vai ter que carregar todo o código tributário dele por meio deste painel aqui. Então, as informações carregadas nesse painel, elas vão ser agregadas nessa CEFIM nacional, que vai ser responsável por levar essas informações no momento da emissão do documento fiscal. Então, tem aqui, ele pode apresentar as alíquotas em relação a cada um dos serviços do município, pode incluir as questões de deduções, reduções da base de cálculos, regimes especiais. Então, a gente tomou muito cuidado para respeitar todas as especificidades da legislação municipal. Nosso objetivo aqui é simplificar a vida do contribuinte e não limitar a atuação municipal. Outra ferramenta bastante interessante para os municípios, principalmente aqueles que são menores e não têm administração tributária ou não têm a tecnologia suficiente, são os painéis de relatório. Então, já temos alguns relatórios desenvolvidos e também como fases futuras do projeto é o desenvolvimento de todo esse aparato para que a administração tributária consiga trabalhar da melhor maneira possível. Então, terá uma integração, inclusive, de ferramentas entre as administrações, incluindo a administração federal. Aqui, só para dar um exemplo para vocês, como o sistema funciona, aqui é o fluxo do módulo de apuração nacional. O módulo de apuração nacional, ele vai ser responsável por gerar aquele documento único de arrecadação. Então, eu sou um banco, tem um banco que participa com a gente, e ele está em 1.900 municípios. Hoje, ele precisa conhecer 1.900 modelos de documento fiscal, emitir esses modelos, e na hora de fazer a arrecadação do ISS, ele precisa, no caso que eu estou dando um exemplo do banco, como tomador de serviços, tá? Então, hoje, ele precisa, para fazer o pagamento do ISS, e em cada uma das administrações tributárias, que algumas possuem a guia eletrônica, outras não, em algumas é necessário, inclusive, ir até a prefeitura, para fazer o recolhimento. Então, o módulo de apuração nacional ele vai possibilitar esse recolhimento em um documento apenas, e depois será feita a distribuição desses valores. Como que isso vai ser possível? Então, vamos dizer que o contribuinte ele emitiu um rol de notas durante aquele mês, aquele período. Chegando ao final do período de apuração, ele quer fazer o recolhimento do tributo. Então, ele vai fazer a seleção dessas notas que ele deseja pagar. Essa seleção ela poderá ser feita por meio de um sistema que está sendo desenvolvido pela gente, também entrará em produção, ou diretamente no ERP que ela já possui e que poderá ser integrado com o sistema por meio de APIs. Então, a ideia é dar flexibilidade completa para os contribuintes também que já possuem uma infraestrutura tecnológica, continuar trabalhando da maneira mais simplificada possível. Então, esse rol de notas será selecionado. Então, eu quero pagar essas 50 notas fiscais de serviço que eu emiti aqui no mês, no período de apuração. Eu encaminho esse rol de notas para gerenciamento nacional, para esse módulo de apuração nacional que a gente desenvolveu. Existem várias regras que serão necessárias ser aplicadas para que o tributo seja apurado, qual que é o valor devido para cada um dos municípios envolvidos ali na nota fiscal. Então, a gente pode ter município, no caso, serviço, que é devido para o município do prestador, para o município
do prestador, do tomador, do local de serviço. Então, todas essas informações o módulo já vai conhecer, já vai extrair essas informações, esse documento fiscal, e vai ser gerada uma declaração de apuração nacional. Nessa declaração de apuração nacional, teremos um resumo do que o contribuinte está pagando, deseja pagar propriamente, e para qual município ele está pagando. Então, vai ter uma relação de toda a composição daquele ISS que ele vai pagar por meio de um único documento. Essa informação será encaminhada para o sistema de arrecadação. Esse sistema de arrecadação é o mesmo, por exemplo, que faz a gestão dos tributos do Simples Nacional, então a metodologia é muito semelhante nessa parte. Ele encaminhará como resposta, depois de obter essas informações, o documento propriamente dito, que estará disponível para o contribuinte efetuar o pagamento. Então, toda essa gestão ela vai ser feita por meio desse módulo de apuração nacional e, repito, o contribuinte, de acordo com a tua opção, ele pode entrar no sistema que está sendo desenvolvido, o sistema web, ou ele poderá utilizar de APIs, de web services, para fazer tudo isso por meio de RP próprio. Então, o nível de simplificação é bastante elevado. Aqui é a foto do nosso emissor móvel. Então, no emissor móvel, você terá que fazer o seu login, vai acessar o sistema. Na emissão de sistema, aquela terceira figura que tem o desenhozinho azul, você clica ali para emitir o documento fiscal. Você pode fazer outras gestões, quer ver a quantidade de notas emitidas, aquelas notas que ainda estão em rascunhos. Então, existem algumas funcionalidades básicas disponíveis, mas para a emissão, que é o foco aqui para eu apresentar para vocês, é só ir naquele botãozinho que está destacado em azul. Então, eu faço a prestação das informações básicas que eu elenquei para vocês, que é o CPF, CNPJ do tomador, se for o caso, qual é o serviço e qual é o valor. Com essas 3 informações e um celular, a gente consegue emitir o documento fiscal. Então, isso facilita muito a vida de contribuintes menores, como veterinários, salões de cabeleireiros, que hoje em dia é muito difícil a gente ver emitindo o documento fiscal. Então, isso é um nível de simplificação bastante elevado. Em relação à implementação do projeto, ele como eu ressaltei para vocês, ele será por adesão. Então, existirá o comitê gestor, existirá o padrão nacional do documento fiscal de serviço e o município poderá aderir ou não a esse padrão. Para isso, a gente sabe que a coerção social é muito grande. Então, a partir do momento que as empresas e os contribuintes identificarem que isso é muito importante, que isso é muito relevante na redução do custo Brasil, essas pressões elas acontecem. Hoje, só para compartilhar com vocês, a gente recebe muito frequentemente ligações de municípios que conheceram o projeto por N maneiras e com uma ansiedade de quando que ele vai entrar em produção. Então, apesar de ser por adesão, a gente não tem preocupação em relação a esses estímulos. Mas, mesmo assim, nós desenvolvemos algumas ideias que elas podem ser implementadas para que realmente esse seja um padrão adotado pelos 5.570 municípios. Dentre elas, em nível federal, por exemplo, a questão da possibilidade de dedução do imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. Para que seja permitido essa dedução dessa despesa, ter o documento fiscal nacional. Também o MEI, a gente sabe que o MEI, ao final do período, no outro ano, ele tem que encaminhar uma declaração única. Em muitos casos, devido à simplicidade do comércio mesmo do MEI, da existência dele, eles terminam não entregando. Então, essa é uma inadimplência muito grande. Podemos oferecer, por exemplo, a situação de que, se ele emitir todos os documentos fiscais ao longo do período, essa declaração vai ser pré-preenchida automaticamente. Então, são situações que você automaticamente faz com que o mercado faça adesão a esse modelo. Em relação ao comércio exterior, teremos um documento único. Hoje, o controle do comércio exterior de serviços ele é feito por meio de um sistema chamado Siscoserve. Esse sistema ele é declaratório, então as empresas devem ir lá e fazer toda a declaração. Infelizmente, ele não é um sistema muito cumprido
pelos contribuintes. A gente sabe que a exportação e importação de serviço é um setor bem sensível e ele precisa de um controle. Então, por meio do documento fiscal, esse controle poderá ser realizado. Temos também a figura do certificado de prestador intermunicipal. O que é isso? A maior parte dos serviços eles são tributados no prestador. Mas nós temos a situação que prestadores de outros municípios vão prestar esse serviço em outra localidade. E, nesse momento, como não tem como a administração tributária ter uma garantia, uma certeza de que realmente essa empresa ela existe no outro município, ela exige a retenção pelo tomador. E, por outro lado, o município que tem a sede do prestador, ele também exige. Então, o contribuinte ele paga 2 vezes. Com o Sistema Nacional, vai ser possível certificar esses prestadores de serviço de maneira a impedir a bitributação. Então, a gente tem pensado em todas as possibilidades para a melhoria do ambiente. Esses produtos que eu apresentei para vocês, eles já estão prontos. Eles não estão em produção, mas eles estão prontos para entrar em produção. Os próximos passos é o quê? O desenvolvimento de um módulo de inteligência fiscal. Esse módulo de inteligência fiscal ele tem por objetivo consolidar e disponibilizar ferramentas para a administração tributária poder efetuar todos os cruzamentos de dados, toda a parte que dá subsídio para a seleção de contribuintes e fiscalização. Então, isso também está sendo desenvolvido. Temos o aplicativo offline, que ele é muito importante, pois nós sabemos que a prestação de serviço ela pode acontecer em locais que a gente não tem, por exemplo, rede de internet. Então, como que ele vai poder emitir o documento fiscal naquele momento da prestação de serviço? Hoje, isso não é possível. Então, com o aplicativo offline, a ideia é que, mesmo nessas situações, ele faça o preenchimento, fica um hash que o próprio tomador ele já pode tomar ciência dessa informação, e quando o prestador entrar num ambiente de rede, essa nota automaticamente é convertida e, ao mesmo tempo, o tomador de serviço vai receber essa informação. A tua nota foi convertida. E aí ele vai poder consultar e ter toda a documentação e também fazer a fiscalização, né? E também temos o app do cidadão, que ele anda em caminho, em conjunto com esse app offline. Porque o app cidadão ele vai poder receber todas as informações das notas fiscais que foram emitidas em nome dele. E nessa questão do offline, ele vai já receber a informação que existe uma nota para ser convertida para ele. Também estamos em desenvolvimento dos manuais, que é muito importante para que realmente o sistema ocorra. Eu vou passar bem rapidinho, que o meu tempo acabou. Esse aqui é o nosso portal, então esse é o nosso endereço de homologação, para quem tiver mais interesse em conhecer o projeto, maiores detalhes. Temos aqui o projeto piloto, aconteceu em Marabá, então nós temos municípios que participam ativamente no desenvolvimento do projeto, inclusive hoje a gente conta com a presença do pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, Belo Horizonte, e aqui era o piloto que aconteceu em Marabá, que se encerrou em fevereiro. Aqui foi o lançamento do Padrão Nacional na Marcha dos Prefeitos, que aconteceu. O lançamento foi feito pelo secretário-geral Marco Sintra. E aqui são os produtos que já estão homologados, que é o painel nacional, que é onde tem as regras gerais do sistema. Esse painel nacional ele vai ser gerido, de responsabilidade do comitê gestor. O painel municipal, que é aquele painel que eu apresentei para vocês, em que as administrações tributárias municipais fazem a inserção de todo o seu código tributário nacional. Controle de acesso para dar segurança ao sistema. O emissor web, o emissor móvel e as regras de negócio. Então, os municípios que hoje têm participado no projeto, eles foram conveniados no âmbito do ENAT, tá? Vou passar rapidamente, meu tempo acabou. Toda a gestão, todo o desenvolvimento desse projeto, ele é feito de uma maneira colaborativa. Então, a Receita Federal, ela coordena e, na medida que os trabalhos vão sendo desenvolvidos, o objetivo maior é entender a demanda dos municípios e das empresas e consolidar tudo isso num produto só. Então, a ideia realmente é formar grupos
em que, dependendo do assunto, esses grupos são compostos por empresas conveniadas com o SPED, em que a gente pode trocar as ideias e as informações antes do produto ser mesmo desenvolvido e colocado na praça, né? A ideia é abranger da melhor forma possível. E aí, aqui também no nosso portal, tem maiores informações como o município ele pode se conveniar, como o município ele pode participar. Então, a gente tem feito rodadas o grupo aqui da Receita, a gente tem feito rodadas de visitas nos municípios. Inclusive, uma das últimas visitas foi no município de Joinville, que ativamente já está participando com a gente. Então, esse é um momento de construção do produto, é um momento que a gente precisa realmente ouvir todas as demandas, tanto dos fiscos quanto das empresas. E é importante ressaltar aqui, como eu mencionei no início, que esse é um sistema que ele atende, a estrutura tecnológica dele atende qualquer reforma tributária que vier a ser concretizada. Então, não adianta a gente ter a lei de um lado, modernizada, se a gente não tiver um sistema, uma forma de exigir essas declarações que não seja tão simples quanto uma possível legislação tributária que vier. Então, é só esse alerta que eu gostaria de deixar para todos nós aqui, que a gente não pode, de forma nenhuma, dissociar a parte normativa com a norma operacional, que muitas vezes a gente aqui, que está no corpo mais técnico, a gente termina sofrendo isso, que vem uma lei que depois a gente não consegue colocar em prática, e é um custo muito grande para a gente resolver isso depois. Então, essas situações, elas precisam chegar no nível de discussão técnica agora, para que realmente seja implementado da maneira mais eficiente possível. Então é isso. Obrigada. Esclarecer melhor. Agradecemos a participação e o contributo da Simone Maia Covre neste fórum. Informamos que não temos a previsão neste painel de perguntas e interação com a plateia. Para o próximo, sim, teremos a participação de perguntas da plateia. Portanto, vamos agora à próxima apresentação. Tem a palavra o empresário Miguel Aburrabi. Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado ao Sindifisco pelo convite, Sr. Kleber Cabral. Muito obrigado. Eu vou estar falando sobre, enfim, uma proposta, um tema que eu venho trabalhando há muitos anos, apresentado isso inicialmente em função do nosso governo do Estado, o governador Luiz Henrique da Silveira, saudoso Luiz Henrique, mas foi quando ele pediu para que eu me envolvesse nesse processo. E, enfim, acho que criamos uma ideia que pode ser aplicada para o país e temos feito algumas apresentações. Eu, particularmente, como já foi dito, engenheiro mecânico, mas trabalhei numa empresa de ERP, e, portanto, eu implantei sistemas fiscais em mais de 4.000 empresas. Atualmente tem a Neogrid, que é uma multinacional, a gente atende clientes no Brasil e no exterior, e trabalhamos com transações bancárias, mercantis, fiscais, enfim, todas as transações que formam o nosso sistema tributário brasileiro. Mas o que a Neogrid faz, nós trabalhamos com as mercadorias, com a circulação de mercadorias. Nós recebemos informações das redes de varejo, consolidamos tudo isso numa base de dados e passamos informações para as empresas de manufatura para fazerem a reposição dos seus estoques. Esse é o processo. Então, nós, hoje, em termos de Brasil, supermercados, recebemos cerca de 90% de toda a movimentação dos supermercados, segundo a Abras. Também eu sou estudioso da teoria das restrições, aprendi muito desse conceito diretamente com Eliyahu Goldratt, que foi o fundador desse conceito, e muito do que eu falo aqui, eu estou aplicando esta metodologia, e talvez enquanto eu exponho a apresentação, a ideia, eu vou também expondo, explicando o que é essa metodologia de TOC. Tudo bem? Então, o objetivo desse processo é fomentar o desenvolvimento econômico, mas para isso nós precisamos garantir a arrecadação do Estado,
e garantir a competitividade das empresas. Numa análise convencional, nós procuramos resolver os problemas um a um. Mas, porém, usando a teoria das restrições, nós fazemos uma análise holística. Nós analisamos todas as causas e efeitos de uma só vez. Então, enquanto nós queremos resolver o problema um a um, nós estamos trabalhando, estamos identificando, a gente acha que se eu tenho um problema complexo, eu divido num monte de probleminhas, se eu resolver um monte de probleminha, eu vou resolver o todo. Não é verdade. Nós temos que analisar o todo e dar uma solução para o todo. Senão, nós estaremos trabalhando em cima de efeitos e não das causas. Então, no primeiro passo da metodologia, por que mudar? Nós já vimos em tantas apresentações anteriores, e a gente lista os efeitos indesejáveis, é o porquê mudar. E aqui eu, rapidamente lendo, falamos de sonegação, inadimplência, informalidade, substituição tributária, obrigações acessórias, fiscalização, refis, simples, autuações, excesso de processo na justiça, redução da arrecadação, alto custo de arrecadação, complexidade para o contribuinte, corrupção, aumento de alíquota dos impostos. E aqui talvez eu listei alguns dos poucos efeitos que nós temos no nosso sistema tributário. Se eu abrisse aqui, evidentemente, eu tenho certeza que apareceriam muito mais. Mas o fato é que, enfim, estamos analisando o porquê mudar. O conceito é que, para melhorar o todo, nós não precisamos melhorar tudo. Quando lidamos isoladamente com cada efeito indesejável, nós estamos lidando com sintomas e não com as causas reais. Enquanto as causas reais permanecerem intocadas, os efeitos indesejáveis não desaparecerão e novos serão criados. Deu para entender? Então, nas últimas décadas, o nosso governo, ou muitas ações que foram tomadas em cima de efeitos, mas não em cima das causas reais. Então, o importante é identificarmos quais são as causas reais que impedem o desenvolvimento do país. Então, até aqui, eu falei de um conceito. E mais um conceito que eu quero falar é o conceito de simples e complexo. Então, nós temos o sistema A do lado esquerdo, que são 7 círculos, e o sistema B, que são 7 círculos integrados. A complexidade de um sistema é medida pelo número de pontos que nós temos que tocar para impactar todo o sistema. Então, no sistema A, eu precisaria tocar em 7 pontos para impactar todo o sistema. E no sistema B, se eu tocar em um único ponto, eu consigo impactar todo o sistema. Então, simplificar é reduzir o número de contatos para impactar todo o sistema. Então, se nós estamos falando, nós queremos de 9 impostos fazer 1, isso é uma simplificação. Mas se nós pensarmos em termos de contribuinte, nós estamos falando de milhões de pontos de contato e precisamos reduzir para dezenas de pontos de contato. Então, quando nós falamos que queremos simplificar o nosso sistema tributário, nós estamos dizendo que nós queremos reduzir o número de pontos de contato. Então, se nós temos hoje milhões e milhões de contribuintes, milhões e milhões de pessoas ou empresas afetadas nesse processo, nós queremos reduzir para poucas dezenas. Esse é o nosso objetivo. E ainda quero falar do conceito de ortodoxia. Ortodoxia é tudo aquilo que fazemos, não sabemos por que fazemos, mas continuamos fazendo. As ortodoxias, elas têm suas origens nas restrições tecnológicas.
O fato é que muitas regras de negócio foram criadas quando nós tínhamos essas restrições tecnológicas. Mas quando essa restrição tecnológica foi eliminada, as regras continuaram as mesmas. E um exemplo disso, que eu sempre falo, é hotéis. Por que em todo hotel o check-in é meio-dia e o check-out é meio-dia? Porque quando nós tínhamos restrições tecnológicas, criou-se uma regra de negócio, ou seja, as reservas eram com papel e lápis, eles não tinham formas diferentes de fazer e convencionou-se, hóspede entra meio-dia, sai meio-dia. O fato é que esta regra que foi criada quando tínhamos as restrições tecnológicas, embora a restrição tecnológica foi eliminada, as regras permaneceram as mesmas. Chamaram os engenheiros de software, do qual eu me incluo, e que desenharam, encheram as paredes com papel marrom, fizeram uma reengenharia de processos, mas não fizeram uma reengenharia das regras de negócio. Então, reescreveram todos os sistemas de hotéis, mas o hóspede entra meio-dia, sai meio-dia. E a gente viaja o mundo inteiro, e isso não é mais uma restrição tecnológica. Isto agora é uma ortodoxia, é uma regra que foi inventada no passado e que perdura até hoje. Deu para entender? Incrível, né? E todos nós já passamos por essa dificuldade. Sempre chega às 7 da manhã em Nova York, num hotel 5 estrelas, ele fala, desculpa, mas teu quarto só vai ficar pronto às 3 da tarde. Muito bem. Então, se levarmos isso para os impostos, então, lá no passado, o senhor feudal, que não tinha nenhuma tecnologia, ele queria receber o seu imposto em forma de mercadoria. E então, o senhor feudal, ele cobrava a talha. A talha era 50% da produção. Então, se o cara produziu 100 sacas de arroz, ele tinha que pagar 50 sacas de arroz lá para o senhor feudal. Era a talha. Ou aqui, no caso, ele paga com carneirinho. Então, isso é uma regra de negócio que foi criada lá no passado, quando nós não tínhamos tecnologia. O fato é que hoje o governo quer receber o seu imposto em forma de dinheiro. Então, nós entendemos que o governo pode cobrar os impostos pela circulação do dinheiro e não pela circulação da mercadoria. Ah, está aí, ó. Bom, talvez a parte mais importante dessa lógica é que, num sentido, vai a mercadoria, e no outro sentido, volta dinheiro. Controlar a ida da mercadoria é um sistema complexo, porque envolve milhões de pontos de contato. Deu para entender? E a volta do dinheiro é um sistema simples, envolve algumas poucas dezenas de entidades. Então, se agora passamos a deixar de controlar a ida da mercadoria e passarmos a controlar a volta do dinheiro, teremos simplificado o sistema tributário brasileiro. Esse é o conceito, esse é o princípio. A tendência das organizações é procurar soluções para as exceções. Mas nós, na metodologia da teoria das restrições, nós criamos uma estratégia para a regra. Nós queremos agora tentar soluções para a regra. E depois nós vamos estudar e trabalhar quais seriam as exceções e quais as táticas que nós precisamos tomar para evitar efeitos indesejados da estratégia principal. É parte da metodologia. Então, vamos entender o plano. Para fomentar o desenvolvimento econômico, nós devemos garantir a arrecadação do Estado e devemos garantir a competitividade das empresas. Para garantir a arrecadação do Estado, tem sido necessário conviver com alta complexidade tributária. E para garantir a
competitividade das empresas, seria necessário simplificar o sistema tributário. Então, para garantir a arrecadação do Estado, nós temos convivido com alta complexidade. Por quê? Porque nós acreditamos erroneamente que os impostos devem ser cobrados pela circulação da mercadoria e que os impostos têm de ser apurados e recolhidos por iniciativa do contribuinte. Vamos ver. Os impostos não devem ser cobrados pela circulação de mercadorias e não têm de ser apurados e recolhidos por iniciativa do contribuinte. A tecnologia permite que a gente venha a mudar essas regras. A tecnologia permite que os impostos sejam apurados pela circulação do dinheiro e recolhidos pela movimentação no sistema bancário. Então, agora, nós precisamos entender o que mudar. Se nós analisarmos todos aqueles efeitos, e que chamamos de efeitos indesejados, nós criamos o que chamamos a árvore da realidade atual. Então, nós temos, por hipótese, sonegação. Então, sonegação é um efeito. Para evitar a sonegação, criou-se substituição tributária. Para evitar a substituição tributária, em função da substituição tributária, que é um efeito, alta complexidade e custo para o contribuinte. Para evitar sonegação, criou-se obrigações acessórias e que, de novo, alta complexidade para o contribuinte. Também dando margem à corrupção, inadimplência. Houve inadimplência, criou-se o refis. Criou-se o refis, redução da arrecadação. Houve sonegação, a fiscalização, autuações, excesso de processo na justiça, autocontencioso, que são os trilhões de reais que estão parados enquanto se decide, alto custo de arrecadação. Então, redução de arrecadação, alto custo de arrecadação, aumento na alíquota dos impostos. Aumentou a alíquota dos impostos, de novo, informalidade, simples, e o simples, redução da arrecadação, aumento da arrecadação, de novo sonegação, de novo inadimplência, e esta é a nossa árvore da realidade atual. E se a gente analisar, todos esses casos que estamos citando são efeitos. Então, nas últimas décadas, as reformas que foram feitas em cima de sintomas, em cima de efeitos e não das causas reais. Se agora nós analisarmos, vamos ver que o imposto é declaratório. Bom, como o imposto é declaratório, aí sim houve sonegação, que desencadeou todos os demais efeitos. O recolhimento é iniciativa do contribuinte, ou seja, o contribuinte tem que declarar o seu imposto, e embora ele tenha declarado corretamente, no final do mês, ele precisa ir declarar uma DARF, preencher uma DARF e ir espontaneamente recolher o seu imposto. Então, é iniciativa do contribuinte. E, finalmente, as transações bancárias não têm suporte contábil. Ou seja, as notas fiscais emitidas não têm fechamento com os valores que circulam no banco. As notas fiscais podem sair num valor e o boleto no outro. Ou ainda, nem tem uma nota fiscal eletrônica, mas existe um boleto circulando. Então, nós trabalhamos com empresas e temos dois sistemas independentes que não se conversam. Um sistema é o sistema que emite a nota fiscal eletrônica e outro sistema é o sistema de emissão de boletos.
Esses valores não são fechados pelo sistema, não existe uma amarração. São dois sistemas independentes. Consegui me expressar? Deu para entender o conceito? Então, nós identificamos as causas raízes, ou pelo menos nós estamos fazendo, a gente fala, uma injeção. É uma hipótese que aqueles problemas que eu identifiquei sejam as causas raízes. Então, veja que numa metodologia, ou a gente analisou todos os efeitos e, por enquanto, nós não sabemos o que mudar. Então, todos aqueles efeitos é o porquê mudar. Aí nós fizemos uma análise, a árvore da realidade atual, para tentar entender a causa raiz. E a causa raiz é o que mudar. Daí nós sabemos sim o que mudar. E agora seria o para o que mudar. Então, se o imposto é declaratório e agora o imposto passa a ser ou calculado ou conferido pelo Estado, o recolhimento é automático pelo sistema bancário. E as transações bancárias passam a ter suporte contábil, ou seja, o valor de receita que está registrado na contabilidade é o valor que vai circular no banco. Então, se mudarmos para essas três situações e analisarmos, o imposto é conferido pelo Estado, ou até mesmo calculado pelo Estado. Nós evitaremos a sonegação, eu não estou dizendo que vamos reduzir de vez, mas nós vamos reduzir drasticamente a sonegação. O recolhimento passa a ser automático pelo sistema bancário, então nós vamos reduzir ou talvez zerar a inadimplência. E, finalmente, as transações bancárias passam a ter suporte contábil e, com isso, nós teremos reduzido também a informalidade. E, em isso acontecendo, teremos eliminados, resolvido as causas raízes e todos os efeitos indesejados que eram sequência um do outro. Agora, então, teríamos a árvore da realidade futura, que passamos a ter o imposto conferido pelo Estado, estaremos desonerando o contribuinte, eliminando ou reduzindo a sonegação, o recolhimento é automático pelo sistema, passamos a ter uma redução da inadimplência, transações bancárias com suporte contábil, a gente vai reduzir a informalidade, reduzir os custos com fiscalização, ou pelo menos teremos os auditores focados em outro tipo de atividade, redução das autuações, redução do contencioso, que é enorme, redução da corrupção, desoneração do judiciário e, finalmente, um aumento expressivo da arrecadação sem o aumento das alíquotas. Então, essa é a nossa árvore da realidade futura. Faz sentido? Não? Muito bem. Depois nós entramos no debate. Agora, como provocar a mudança? Então, será criado um comitê gestor e será um órgão que irá apurar, controlar e arrecadar os impostos em todas as esferas. Se for o caso de um IBS único, ou se o governo federal entender que vai ter o seu próprio IBS, então haverá também
um comitê para o tributo federal. A arrecadação será apurada e transferida diariamente para a União, estados e municípios. As regras de implantação ou de transição vai depender do que for aprovado na proposta de emenda constitucional. Então, os boletos de cobrança bancária e transferências bancárias serão vinculados às notas fiscais eletrônicas de bens e serviços. Então, vamos lá. Eu sou um contribuinte, eu compro mercadoria do meu fornecedor. Quando eu comprei mercadoria do fornecedor, neste boleto que eu vou pagar ao meu fornecedor, vem destacado o valor do imposto. Então, no boleto está lá o valor da mercadoria e o valor do imposto. Quando eu pago esse boleto, então, por hipótese, o valor da mercadoria R$100, o imposto, por hipótese, 10, 110. O contribuinte vai pagar 110. 100 vai para o fornecedor, 10 vai direto para a arrecadação, para a Receita Federal, ou enfim, estadual, e 10 vai ficar como crédito desse contribuinte. Então, vejam que hoje, um contribuinte, ele recebe as notas fiscais do seu fornecedor, todas as notas fiscais que ele recebeu no mês passado, ele vai usar como crédito, mesmo que não tenha pago ao seu fornecedor. É isso que acontece? É isso? Então, recebe as notas fiscais e vai se creditar desses valores, mesmo que não tenha pago o imposto. Nesse caso que nós estamos falando, é que a Receita vai trabalhar como se ela tivesse um contas a receber. Então, a Receita, ela recebeu a nota fiscal eletrônica, está destacado o valor do imposto. Esse valor que foi para o boleto, então veja, a Receita, ela falou, Receita de tributos, e vai ter uma outra conta que fala, tributos a receber, que é o equivalente ao que está nos boletos bancários. Tributos a receber. Quando o banco receber esse boleto agora do contribuinte, vai o aviso para a Receita dá baixa no contas a receber daquele tributo, e daí sim vai dar o crédito para aquele contribuinte. Então, o crédito será pelo imposto efetivamente pago, é pela circulação do dinheiro, e não simplesmente pela emissão da nota fiscal. A nota fiscal foi o fato gerador, mas o pagamento é que deu o crédito a esse contribuinte. Agora, esse contribuinte trabalhou essa mercadoria, vendeu por hipótese por R$200, e no boleto, se o imposto 10%, o imposto seria 20%, o valor do boleto 220. 200 é mercadoria, 20 é de imposto. Quando agora o meu cliente pagar o 220, 200 é certo, vem para o fornecedor, vem para o contribuinte, e 20 iria para o comitê gestor, aonde já tem R$10 de crédito que de fato recebeu. Esses R$10 nesse exemplo é que no dia seguinte volta para o contribuinte. Então, diariamente será feito um netting entre os débitos e créditos. E o que for crédito será devolvido para o contribuinte. Então, esse é o princípio. Eu estou tentando escrever aqui, mas eu já falei. Agora eu vou ler o que eu já falei. Então, constará no boleto o valor do imposto e a nota fiscal a que se refere. O comitê gestor irá tratar os impostos de cada nota fiscal como um contas a receber, que fica na sua contabilidade. Cada transação é um contas a receber. Então, pela cobrança do boleto, será acreditado pelo banco o imposto de valor agregado.
E aí será pago, evidente, ao comitê gestor, e eu coloquei aqui uma retenção de D+2. E o valor líquido de impostos ele vai à empresa emitente da nota fiscal eletrônica. Eu coloquei aqui um D+2, porque vai precisar, depois do netting, vai precisar devolver esse crédito ao contribuinte. Então, fez esse netting daquele valor que está retido no banco, então será ainda pago, será devolvido ao contribuinte. É por isso que eu coloquei um D+2. Um dia o banco faz a liquidação, no outro dia o comitê gestor faz o netting, e isso, então, devolve para o contribuinte. Essa é a ideia do sistema. Por isso que estamos falando em D+2. As cobranças bancárias entre empresas contribuintes, então, passarão a ter crédito dos tributos quando este receber o aviso bancário do pagamento do imposto. Diariamente será feita pelo comitê gestor a apuração dos créditos, gerando as devoluções ao contribuinte, que é o que eu falei, garantido pelos recursos de D+2. O imposto será calculado pelo sistema de RP de cada empresa contribuinte e conferido pelo comitê gestor. E o comitê gestor, a exemplo do que foi exposto também pela Simone, vai disponibilizar informações de toda a movimentação para que cada empresa faça a sua conciliação entre o imposto que ela contabilizou, enfim, as notas que ela recebeu, os impostos que efetivamente foram pagos e aquilo que ela ainda tem como imposto a pagar. Deu para entender o mecanismo da contabilização? Como é que seria? Bom, e se for o sistema de cartão de crédito? Aqui é assim, se a alíquota for única, o imposto será calculado automaticamente pelo sistema de meio de pagamento. Então, a maquininha, se digitou o valor, é R$100, se a alíquota for única, na maquininha ela já calculou o imposto, 110. Então, todas essas transações, através dos meios de pagamento, tudo que é feito, as compras na internet, toda a movimentação, as empresas de meio de pagamento. Então, por hipótese, a Magazine Luiza vendeu um refrigerador para o consumidor final. Claro, quando ela comprou da Whirlpool, ela teve o crédito. Quando ela pagou a Whirlpool, ela teve o crédito. E agora ela vende para um consumidor final. Esse consumidor final financiou no cartão. Agora, quando a empresa de cartão, a empresa de meio de pagamento, vai agora creditar a Luiza, ela já terá o valor do imposto total que foi arrecadado pelas empresas de meio de pagamento. Então, nós teremos toda a movimentação financeira que vem por meio de cartão, já se calcula imposto, retém na fonte. E vai creditar, no exemplo que eu dei, a Luiza, ela tinha, então, vai se debitar a Luiza, ela tinha os créditos e vai se fazer o netting diariamente. Toda a movimentação de cartões de crédito, de, enfim, serviço, passam pelo mesmo sistema. O sistema de meio de pagamento farão depósito ao CNPJ matriz, fazendo contar na transação eletrônica o estabelecimento que fez a transação, permitindo, inclusive, identificar o município e estado de destino, pela operaçãozinha da maquininha de cartão. A apuração e arrecadação de tributos referente à venda ao consumidor ocorrerá no momento que a administradora de meio pagamento realizar o depósito ao CNPJ. Os tributos referentes à venda de dinheiro serão recolhidos como atualmente, com base na escrituração fiscal. Quer dizer, enquanto tem dinheiro circulando, fala, pois é, eu recebi em dinheiro. Não tem jeito. Recebeu em dinheiro, ele vai ter que declarar e preencher uma DARF e fazer esse recolhimento.
Os tributos arrecadados pelo sistema de meio pagamento serão transferidos diariamente aos cofres do comitê gestor. Bom, aqui eu coloco um exemplo que é o exemplo que eu coloquei agora há pouco, né? Que um contribuinte, né, uma empresa de manufatura, compra a matéria-prima por 100, o imposto é 10, a manufatura pagou 110 para a indústria, a manufatura pagou 110, a indústria recebeu 100, 10 de débito de IBS, e a manufatura ficou com 10 de crédito. Quando ela vendeu para o varejo, se a mercadoria era 200, imposto 20, o varejo pagou para a manufatura 220, mas ela tinha 10 de crédito, então ela agora teve 10 de débito, no fim zerou aqui o crédito da manufatura, o varejo ficou com 20 no crédito, que na verdade é um crédito financeiro, que ele já pagou. E, finalmente, quando ele vende para o consumidor, embora seja via cartão de crédito, a mercadoria 400, o imposto é 40, o consumidor pagou 440, ela tinha 20 de crédito, vai receber 420 e o IBS vai receber mais 20, de maneira que o varejo, nesse exemplo, deixou de ter o crédito escritural. Então, esse é o conceito do imposto sobre o valor agregado, mas em regime de caixa. Eu acho que muitos dos senhores conhecem o professor Eurico, que também faz parte do CCIF, e o Eurico falou, Miguel, esse aí é o sistema mais adiantado do mundo. Será o primeiro IVA no mundo em regime de caixa. Este aqui é o IVA 5.0. O primeiro IVA no mundo em regime de caixa. E isso contempla também, quer dizer, está contemplado no projeto do deputado Rauli, como também no próprio projeto de CCIF, Bernard Api, e, de repente, em muitas situações, poderia ser usado ainda com o regime atual. Então, vejam que o que eu estou apresentando é um sistema de arrecadação. Eu não estou trabalhando com a legislação. É claro que, se a alíquota for única, é muito mais fácil para calcular. As maquininhas de cartão calcula já uma alíquota única, é muito fácil. Se for alíquotas diferenciadas, então precisaria ter um sistema de frente de loja, calculando essa informação, precisaria ter um TEF para mandar para a maquininha de integrar o cupom fiscal com a maquininha de cartão de crédito. Isso se fosse para implantar nos dias de hoje, sem nenhuma alteração na legislação. Quer dizer, é um processo de arrecadação. Então, nós temos as propostas de modificação tributária e a minha proposta é uma proposta de um sistema de arrecadação. Então, concluindo, nós, com esse processo, teremos reduzidos os números de pontos de contato de milhões, acho que aqui faltou, de milhões de pontos de contato para algumas dezenas de pontos de contato, e assim nós teremos simplificado o sistema tributário brasileiro. Deixamos de conviver com alta complexidade, passamos a simplificar o sistema tributário, garante a arrecadação do Estado, garante a competitividade das empresas e fomentamos o desenvolvimento econômico. Bom, eu fiz várias apresentações nessa história, mas eu acho que não há necessidade. Inclusive aqui foi no FMI. Então, ops, agora não voltou. Então, aqui o ministro Levi, né, enquanto ministro, quando soube desse sistema, e mais tarde, no Fundo Monetário Internacional, ele me convidou para fazer uma palestra lá. Então, eu fiz essa palestra lá em Washington, Fundo Monetário Internacional. Então, me orgulho, enfim, de estar, de alguma forma, contribuindo com o nosso sistema tributário.
Bom, várias apresentações, congresso e por aí vai, com o próprio Rashid. Aqui, os técnicos também do CCIF. E, recentemente, aí em outros processos. Então, é isso. Eu escrevi um livro que chama Devo Não Nego, Pago Quando Receber. E vocês já entenderam por que o título do livro. Então, daí está em diversas livrarias, tem esse livro. Eu trouxe alguns folhetos, algumas brochuras, eu pedi para a organização. É evidente, eu não tenho disponível para todos, mas eu pedi para a organização distribuir alguns exemplares. Temos também esse meu site, onde vocês podem entrar e tem, basicamente, essa minha apresentação. E quem quiser receber o livro, eu também posso mandar, por favor, está aí o meu e-mail, miguel@boab, e com muito prazer eu envio um livrinho, um folheto desse para vocês. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Ok, tá legal. Bom, senhoras e senhores, então em seguida teremos o terceiro painel. Informamos aos participantes que chegaram posteriormente que ao final do terceiro painel teremos a apresentação da proposta do Sindifisco Nacional sobre a tributação da renda no Brasil, que será realizada pelo presidente Kleber Cabral. Pode compor? Senhoras e senhores, para este painel, as perguntas deverão ser feitas por escrito, formulário próprio que encontra-se nas pastas e entregue às recepcionistas no salão. Basta levantar o braço que as